você está aqui nesse lugar e que a palavra de Deus, ela já é poderosa por ela mesma, ela vai mudar a circunstância da sua vida e ela vai transformar aquilo que precisa ser transformado na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer pela tua palavra. Queremos, Pai, te agradecer, Pai, por essa noite, Pai, porque nós confiamos em você, nós confiamos em sua palavra, nós confiamos, Pai, que você está aqui nesse lugar. A sua palavra diz, Pai, que onde estiver dois ou mais reunidos, Senhor, em
Porque tudo começa por dentro. Tudo vai começar por dentro. É por isso que a palavra de Deus precisa habitar ricamente em nosso coração. Ela precisa ser verdade, porque ela já é a verdade. Amém? Ela já é a verdade absoluta, irmãos. Deus estabeleceu a sua palavra. E você, não sei se você sabe, mas a palavra de Deus, ela sustenta todas as coisas. Aleluia. Ela sustenta os céus, ela sustenta as estrelas, ela sustenta a lua, ela sustenta o sol. Deus sustenta todas as coisas por meio da sua palavra. Agora você imagina, se você depender do Senhor, se Ele não vai sustentar a sua vida também. Aleluia. A palavra de Deus, ela é a única ferramenta que pode sustentar o homem. Mesmo que você não entenda hoje que você é um espírito, mas mesmo se você entender, você é um espírito, porque Deus te fez um espírito. Amém. Aleluia. Diga, eu sou o espírito. Você tem uma alma e você habita em um corpo. Agora o que acontece? Nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Para quê? Para que nós experimentemos qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Pode ser, irmãos, que você tenha uma vontade. E essa vontade não seja tão perfeita assim. A Bíblia diz lá em Provérbios que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Aleluia. Sabe que os planos de Deus para a sua vida, os propósitos de Deus para a sua vida é bem melhor de tudo aquilo que você planejou? Aquilo que você planejou, irmãos, está abaixo. Jesus diz: eu sei que pensamentos que tenham a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Com certeza você não deseja o mal para a sua vida, você deseja o bem. Deixa eu te dar uma boa notícia: Deus também deseja o bem para a sua vida. É por isso que você está aqui, é por isso que você precisa fazer o clima. Amém? Porque a Bíblia diz, irmãos, lá em João, o próprio Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Então isso significa que eu não posso simplesmente receber Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu preciso conhecer o Senhor e prosseguir conhecer o Senhor. Aleluia. Receber Jesus, irmãos, não é o suficiente. Eu preciso desejar. Eu preciso, irmãos, amar essa palavra. Eu preciso estar apegada a essa palavra. Eu preciso, irmãos, estar agarrado a essa palavra, porque essa palavra é que vai me sustentar por toda a minha vida, em todas as áreas da minha vida. Aleluia. Porque como Hebreus diz, abre lá comigo, Hebreus no capítulo 11, para a gente começar. Aleluia. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Fala assim, todos abriram? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Irmãos, isso é muito interessante, não é? A Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está dizendo aqui, a fé é a certeza
Romanos capítulo 12. Aleluia. Romanos capítulo 12, no versículo 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aleluia. Irmãos, Deus ele repartiu uma medida de fé para cada um de nós.
Como eu falei para você, a fé, irmãos, a palavra de Deus, ela precisa habitar ricamente no meio do seu coração. Aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo, irmãos, que um dia está em suas mãos é porque foi gerado dentro de você. Antes, bem antes. Amém? Então, não adianta a gente pensar que porque a gente quer vai acontecer um passo de mágica, porque não vai acontecer. Amém? Eu estou esperando um filho, já é o meu terceiro filho. Irmãos, você não pode ver o meu filho, mas eu já me considero como a mãe do meu terceiro filho. Ele já está sendo gerado dentro de mim. Um dia eu vou ter em meus braços, mas antes de eu ter em meus braços, ele está dentro de mim. Então, não adianta a gente pensar que algo que a gente quer, algo que a gente deseja, algo que a gente sonha, vai ser primeiro gerado por fora, porque não funciona. Começa por dentro. É de dentro para fora e não de fora para dentro. É por isso, irmãos, que a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. O justo não vai viver pela circunstância. O justo ele não vai viver pelos sentimentos. O justo ele não vai viver por aquilo que a televisão está dizendo. O justo não vai viver, irmãos, por aquilo que as notícias estão falando. O justo vai viver pela fé. Porque o justo, irmãos, ele vai depender de Deus. E o próprio Deus, irmãos, ele fala na sua palavra que aquilo que é a verdade é aquilo que está escrito. Aquilo, irmãos, que Deus fala na sua palavra é aquilo que ele quer ao seu respeito e ao meu respeito. Amém? E Deus, irmãos, está nos chamando para viver essa vida ousadamente. Nós precisamos pegar essa palavra com mais força. Nós precisamos, irmãos, pegar essa palavra para que essa palavra se torne real para nós, porque já é real, ela já é verdade para Deus. Agora, à medida que nós colocamos a palavra para dentro, irmãos, nós vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E o diabo não pode contra as nossas vidas, a circunstância não pode contra as nossas vidas. Nós vamos declarar aquilo que Deus já falou ao nosso respeito. Porque aquilo, as más notícias, as palavras que saem, as vozes, porque Paulo diz assim: existem muitas vozes no mundo e nenhuma delas tem sentido. Então, sempre alguma coisa vai falar com você. No que diz respeito, do contrário que a palavra de Deus diz, fala a seu respeito. Você precisa exercer a sua fé. Você precisa desenvolver a sua fé. Diga, eu preciso desenvolver a minha fé. Aleluia. Quando você abre o seu armário e não tem nada no seu armário, ele fala com você. Aleluia. Parece loucura, mas ele fala com você. Quando o papel da água da luz chega, não é assim? Não tem boca, mas fala. Irmãos, a figueira falou com Jesus. Ela disse: não tem fruto. E ele diz: jamais nasça fruto de ti. Agora, irmãos, nós precisamos estar cheios dessa palavra, para que quando o armário falar com a gente, dizer: você vai passar fome, você levantar as suas mãos, você abrir a sua boca e dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Você precisa
É ouvir e ouvir. Por quê? Irmãos, nós passamos 20 anos da nossa vida ouvindo incredulidade. Nós passamos 20 anos da nossa vida andando nesse mundo, andando naturalmente. E nós precisamos ouvir a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus até que nós compreendamos ela. Amém? Porque a Bíblia diz, irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora nós precisamos saber como ouvir. Jesus diz: vede como você ouve. Vede como você escuta a minha palavra. Porque existem pessoas que estão no local, mas elas não estão de corpo presente. Elas estão somente de corpo presente e estão de espírito ausente. E nós precisamos, irmãos, ouvir a palavra. E nós precisamos compreender a palavra. Entender a palavra. Saber o que a palavra fala ao nosso respeito. Como eu falei para você lá em Colossenses no capítulo 3. Habite ricamente. O próprio Paulo fala para os irmãos de Colossos. Habite ricamente. Colossenses no capítulo 3, vamos lá. Colossenses no capítulo 3, no versículo 16. Deixa eu te dar algumas definições sobre fé. Fé é o passaporte do homem para penetrar no reino de Deus. Amém? A fé, irmãos, ela é um passaporte para todas as coisas que você precisa. A Bíblia fala lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Segundo vídeo terminasse. Amém? Já passou um já. Tudo que você precisa, tudo que você tem, tudo que Deus te deu, foi através da fé. Amém? Esta é a vitória que vence o mundo. Sabe, irmãos, eu estou lembrando de algo bem poderoso que uma vez o pastor Bud falou. Ele disse assim: sabe que o diabo ele não quer roubar os teus bens? O diabo ele não quer roubar o teu carro, ele não quer roubar as tuas roupas. O diabo ele não quer roubar o teu celular. O diabo ele não quer roubar nada que você tem, que você adquiriu na sua própria força. Sabe qual é o interesse de Satanás? É roubar a fé que você tem. Porque ele sabe que se você não tiver fé, você não tem nada. Mas se você tiver fé, você tem tudo. Aleluia. Irmãos, uma vez, irmão Kenneth Reagan, esse que fundou o Centro de Treinamento Bíblico Rema, uma vez perguntaram para ele se por acaso alguém viesse, tomasse dele todos os bens e falasse: Reagan, você precisa escolher uma coisa. Eu vou deixar você ficar com uma coisa. Quem você escolheria? E ele disse: eu ficaria com a minha Bíblia. Porque eu sei que se eu ficar com a minha Bíblia, eu vou recuperar todas as coisas que eu perdi. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus ela é importantíssima para as nossas vidas. A palavra de Deus precisa, nós precisamos compreender que a palavra de Deus ela é mais importante do que os nossos pais, do que os nossos bens, do que aquilo que nós adquirimos na nossa própria força. Porque se você perder
viver pela fé ou não? Não, irmãos. Ela é o firme fundamento. Se você tem algo da parte de Deus, se Deus já te prometeu algo, se você pode dizer assim, vamos analisar, eu tenho grandes coisas, eu tenho grandes planos de Deus para a minha vida. Aí é que você precisa estar mais fundamentado nessa palavra. E você sabe, irmãos, que para fazer uma casa, você precisa de um fundamento, mas quando você vai levantar um edifício, o fundamento é muito mais. Você precisa estar mais aprofundado no fundamento, você precisa colocar mais fundamento naquele negócio, para que não venha ruir, para que não venha cair. Irmãos, a fé, ela é o único fundamento que pode sustentar a minha vida e sua vida. Não existe outro lugar. Nada pode fundamentar a sua vida, nada pode fortalecer a sua vida. Nada. Agora, o que é o firme fundamento? Jesus. Jesus, ele é o firme fundamento. Nós precisamos construir a nossa vida no firme fundamento que é o próprio Jesus. E a partir desse fundamento, irmãos, nós vamos crescer e nós vamos chegar à plenitude de estatura de varão perfeito, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, crescer, avançar, progredir e estar no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus, irmãos, é aquilo que Deus já falou para você. O plano e o propósito que Deus tem para a sua vida. Aquilo que Ele já planejou, aquilo que Ele já falou ao seu coração. Agora você precisa se firmar nesse firme fundamento. Agora, irmãos, a questão de habitar ricamente a palavra em vós, não é? Porque é Paulo falando aqui. Habite ricamente a palavra em mim e em você. Porque vai chegar momentos na minha e na sua vida que o diabo vai tentar tirar aquela convicção que Deus já colocou no seu coração. Mas sabe de uma coisa? Quando você está cheio da palavra, quando você está ricamente cheio da palavra, Ele não vai tirar a convicção da sua vida. Porque você vai estar com todos os espaços da sua vida cheio, tão cheio, que Ele não vai encontrar lugar na sua vida. Porque, irmãos, quando nós estamos cheios da palavra, não há mais lugar para a circunstância se alojar. Quando você está cheio da palavra, irmãos, você não pode, o diabo, nem a circunstância pode tomar um lugar na sua vida. Porque você está cheio da palavra, não há mais espaço na vida de Cassiano. Não há mais espaço na vida de Carol, porque está tão cheio da palavra, ele está transbordando. E sabe, irmãos, Deus me deu um exemplo. Eu pegava muito ônibus quando eu morava lá em Fortaleza. E eu ficava na parada do ônibus. E você sabe, de manhã, né? É lotado. Você saía para trabalhar, lotado. Passava um ônibus, passava dois ônibus. E sabe o que o motorista fazia quando o ônibus estava cheio? Ele fazia assim, ó. Ou seja, está lotado. Passa para o próximo. Sabe o que você vai fazer quando o diabo vier tentar a sua vida? Eu estou cheia da palavra. Passa para o próximo aí. Oh, aleluia! Aleluia! Irmãos, Deus nos chamou para ser ousados. Agora, essa ousadia, ela só vem quando nós estamos ricamente cheios da palavra. Cheios da palavra. Irmãos, é a única riqueza que você precisa. Quando você está cheio da palavra, você tem tudo. Quando você tem fé, você tem tudo. Aleluia. Aleluia. Deus te chamou para viver pela fé. Amém? Abre comigo lá em Romanos, no capítulo 4. Nós estamos passeando nesse livro, né? Esse livro é uma bênção. Aleluia. A vontade de Deus para mim e para a sua vida
Fala lá em 1 Timóteo que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então não é exagero nós estudarmos a palavra de Deus. Não é exagero, irmãos, você se esmerar na palavra de Deus. Você não precisa ser chamado nos secundôs ministeriais, porque a palavra de Deus, ela está falando ao meu e ao seu respeito. E nós, irmãos, só podemos viver uma vida pela fé quando nós estamos estudando a palavra, quando nós nos esmeramos na palavra. A palavra de Deus, irmãos, é a única ferramenta que pode curar e pode sarar a minha e a sua vida. A Bíblia fala lá no Salmo 107, no versículo 20, que Deus enviou a sua palavra e nos livrou de tudo que era mortal. A palavra de Deus, irmãos, ela veio com um propósito de nos sarar e nos curar, de nos libertar e de nos restaurar. E ela veio, irmãos, com esse propósito. E você pode estar de pé diante da circunstância. Você pode estar de pé diante dos problemas, mesmo que ele diga que não. Mas a palavra de Deus, em Deus você tem um sim, você tem um amém. Mesmo que essas vozes que chegam até você, porque chega mesmo, de dizer que você não vai conseguir, de dizer que você não vai avançar, em Cristo você tem um sim, você tem um amém. Agora isso precisa se tornar verdade na minha e na sua vida. Em Cristo você tem o sim e o amém. Para todas as promessas. Todas elas. Amém? E sabe, irmãos, aqui no capítulo 4 de Romanos, a gente vai ler um pouco a respeito de Abraão, né, o nosso pai na fé. Esse homem bem conhecido, que a Bíblia fala que ele se fortaleceu na fé. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo 17. Diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Diga, ele creu. Irmãos, a Bíblia diz aqui que Abraão, ele esperou contra a esperança. O seu corpo estava amortecido. A Bíblia fala que Deus tinha uma promessa para Abraão, que ele seria pai de muitas nações. Mas você sabe o que firmou a vida de Abraão? Aquilo que ele ouviu. Amém? Deus falou com ele. Ele diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Aquilo, irmãos, que Abraão ouviu, gerou fé no seu coração. E ele creu contra a esperança, ele creu, o seu corpo estava amortecido. A sua esposa era velha demais. Além de ser velha, ela era estéril. Ela não tinha condições. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Pode ser que não haja nenhuma possibilidade na sua vida. Não há mais nenhuma possibilidade para isso acontecer. Pode ser que o seu caso não seja filhos. Pode ser que os médicos já tenham dito para você que não tem mais jeito. Mas, irmãos, onde o médico não pode fazer, Deus pode fazer. Aonde os médicos, irmãos, não tem mais força, nem capacidade, nem habilidade para fazer na sua vida, Deus, ele faz. Porque Deus, ele pega assim, ele faz as coisas assim, ele faz o impossível acontecer. Agora você precisa ouvir a coisa certa. Você precisa crer na coisa certa, porque não é simplesmente ouvir. Não é verdade? Não é simplesmente você ouvir, porque ouvir você ouve qualquer coisa. Mas é você ouvir a palavra de Deus, é você acatar a palavra de Deus, como Abraão. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança.
esperança. Qual era a esperança? Ele ia envelhecer. Não havia mais nenhuma possibilidade, irmãos, daquele homem ter um filho. Mas Deus falou para ele: olha para as estrelas do céu. Olha para a areia do mar. Vai ser assim a tua descendência. Será assim. E a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que Abraão, ele creu contra a esperança. E ele diz que ele creu segundo o que foi dito a respeito dele. Quem falou? Deus. Conosco não é diferente. Na verdade, é bem melhor. Sabe por quê? Porque Abraão estava em uma aliança inferior à nossa. E nós, irmãos, estamos em uma aliança superior com melhores e maiores promessas. Amém? E ele diz aqui: segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Irmãos, está dizendo aqui que ele não duvidou por incredulidade. Você sabe, existem duas coisas que Jesus se admirou quando ele estava sobre esta terra. Olha só, irmãos, a Bíblia fala lá em João 1 que ele era o Verbo, que ele estava com Deus e que ele era Deus. E todas as coisas, elas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, ele andou sobre esta terra. E ele se admirou de duas coisas: da fé e da incredulidade. Você sabia que fé se percebe e incredulidade também? Aleluia. Houve uma ocasião, irmãos, que Jesus, ele estava diante de um homem que era o centurião, e o servo dele estava doente. E esse centurião, ele não fazia parte do povo de Israel. E ele disse: Senhor, envia uma palavra, porque eu sou autoridade e eu sei como é que esse negócio funciona. Quando eu digo os meus servos vem, ele vem. Quando eu digo os meus servos vai, ele vai. Então envia uma palavra e o meu servo vai ser curado. E sabe o que Jesus disse? Eu nunca vi tamanha fé, nem mesmo em Israel. Ou seja, Jesus se admirou, irmãos, do tamanho da fé daquele homem. Porque aquele homem, ele mostrou que ele entendia que Jesus, ele era uma autoridade sobre esta terra. E ele disse: Senhor, envia uma palavra. Se você enviar uma palavra, o negócio vai acontecer. E outra vez, Jesus se admirou da incredulidade. Quando ele estava com os seus discípulos no barco. E eles iam passar para outra margem. E houve uma grande tempestade. E Jesus já havia ensinado aos seus discípulos. Ele já havia ensinado sobre fé. Ele já tinha ensinado sobre várias coisas. E principalmente sobre a fé, sobre o firme fundamento. E os discípulos, eles ficaram com medo. Começou a chover e se formou uma grande tempestade. E os discípulos, eles foram acordar Jesus. E ele disse: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não repreenderam essa tempestade? Eu não já ensinei a vocês? Irmãos, duas coisas que que o próprio Jesus, não é? Ele vê e ele se admira. É a fé e a incredulidade. Agora nós é que decidimos com que Deus vai se admirar ao olhar para nós. Se é fé ou se é incredulidade, porque ele já nos deu todas as ferramentas. Nós não temos desculpa em dizer: eu não tenho fé, porque você tem fé. Agora, a sua fé pode ser que esteja adormecida. Mas sabe de uma coisa? A palavra de Deus está sendo ministrada essa noite para a sua vida, e a palavra de Deus é o próprio Deus falando. E sabe, irmãos, que quando algo da sua vida ou algo da minha vida está morto, alguma área da sua vida ou da minha vida está amortecido, você pode ouvir, eu posso ouvir Deus falar: Lázaro, venha para fora. Porque, irmãos,
O mundo pode dizer, para a morte não tem jeito, mas a palavra de Deus diz, até para a morte tem jeito. Amém? Pode ser, irmãos, porque às vezes a gente pensa que morreu áreas da nossa vida, mas está só dormindo. Aleluia. Aleluia. Pode ser que você não tenha mais esperança. Pode ser que você ache que não vai ter mais sucesso na área dessa sua vida, da sua vida, porque existem várias áreas e Deus quer que você empregue fé em todas as áreas da sua vida. Mas Deus está dizendo essa noite, para que essa área se levante dentre os mortos. Para que essa área, irmãos, se erga dentre os mortos. Porque, irmãos, quem não sustenta é o Senhor. Nada pode nos sustentar, a não ser o Senhor. E a Bíblia está dizendo aqui que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, ele se fortaleceu dando glória a Deus. E sabe, irmãos, ele não ficou dizendo glória a Deus, glória a Deus. Não, irmãos, ele creu na palavra. Ele viveu uma vida para o louvor da glória de Deus. Aquilo que ele ouvia de Deus, ele praticava. Aquilo que ele ouvia de Deus, ele frutificava. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, ele se fortaleceu pela fé, dando glória a Deus. Irmão, se Abraão, que vivia em uma antiga aliança, pôde fazer isso, você imagina eu e você? Que somos limpos pelo sangue de Jesus? Que somos purificados pelo sangue de Jesus? Porque Abraão, ele vivia em uma aliança, uma antiga aliança. Ele vivia uma aliança inferior à nossa. Olha só o que está dizendo aqui. Estando plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa. Posto que a nós igualmente será imputado, a saber, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, nosso Senhor. Você entende que aquilo que está escrito é por minha causa e por sua causa? A Bíblia diz aqui que ele estava plenamente convicto. Você sabe o que significa plenamente convicto? Encher, preencher, fazer com que algo seja percebido como cheio. Abraão estava dessa forma, ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para fazer aquilo que ele tinha prometido, aquela promessa. Lembra? Agora o interessante é que ele diz assim, o significado de plenamente convicto. Fazer com que algo seja percebido como cheio. Sabe que Deus, ele não quer que você se encha da palavra simplesmente pela metade. Mas quando Abraão, a Bíblia diz aqui, estava plenamente convicto, ele estava cheio da palavra, como nós lemos em Colossenses no capítulo 3. Ele estava cheio da palavra e foi percebido, as pessoas viam que ele estava plenamente convicto, irmãos, nada podia tirar a visão de Abraão. Nada podia tirar ele do foco, porque ele estava no firme fundamento. Nada podia tirar ele de lá, nenhum vento, nenhuma circunstância, nenhum problema, nem mesmo o corpo dele, porque a Bíblia diz que ele esperou contra a esperança e ele creu. Porque o corpo dele era o mais próximo dele. Ele poderia muito bem não acreditar. Nada tirou o foco de Abraão. Porque ele estava plenamente convicto. Ele estava plenamente cheio. E sabe, um outro exemplo que eu posso te dar, de alguém que estava crendo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram homens da antiga aliança.
mas eles estavam plenamente convictos, porque eles foram ameaçados de ser levados para a fornalha ardente. E sabe o que eles disseram? Se você quiser, rei, você pode nos levar, não tem problema não. Nós não vamos nos curvar diante desse teu Deus. Fica sabendo que se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser, a gente morre. Aleluia. Isso significa, irmãos, estar plenamente convicto. E o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que lançaram 3 homens. Mas quando o rei Nabucodonosor olhou, ele viu um 4º homem. Aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, quando você confia na palavra, quando você confia em Deus, as águas não podem te afogar. Quando você confia em Deus, o fogo não pode te queimar. Porque você está em Cristo, você é de Cristo. E nada, irmãos, pode tirar a tua convicção. Você estando plenamente convicto, é essa posição que Deus quer que você esteja. Plenamente convicto, cheio da palavra. Fica sabendo, ó rei, que se ele nos livrar, não nos livrar, não tem problema não. Mas Deus estava com a intenção de livrar aquele povo. Porque nós fomos chamados para fazer a diferença. E Daniel na cova dos leões. Sabe, irmãos, eu imagino Deus falando para aqueles leões: você não come semente, você não pode comer semente. Porque Daniel, ele era uma semente naquele local. Quando Deus te pede algo, quando Deus fala para você dar algo, você não pode comer, porque é semente, não é verdade? E Deus falou para aqueles homens, para os leões: não pode comer, porque Daniel é uma semente. E o que aconteceu? Os leões fecharam a boca, e depois que ele foi retirado daquele local, aquelas pessoas que acusaram ele foram várias pessoas, além da família, ainda foram filhos, não é verdade? Foi triplicado. E a Bíblia diz que antes deles chegarem no final, os leões já devoraram ele. Agora, foi como? Foi por quê? Por que Daniel não foi devorado? A Bíblia diz que foi pela fé. Pela fé, Hebreus 11, ele fechou a boca dos leões. Pela fé, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles apagaram a força do fogo. Aleluia. Não importa a circunstância que você está passando. Não importa o fogo da aflição que você esteja passando. Se você estiver convicto e plenamente convicto, Deus, Ele vai te livrar. Aleluia. 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 Abre comigo. Lá em Gálatas, no capítulo 3. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas, elas pensam que a fé, ela é para que a gente adquira as coisas, para que a gente tenha as coisas, para que a gente peça a Deus aquilo que a gente deseja. Mas sabe que essa não é a realidade? Essa não é a realidade. A fé, a Bíblia fala, daqui a pouco a gente vai abrir, que a fé, ela é para nós nos aproximarmos de Deus. A Bíblia fala que é impossível, Hebreus no capítulo 11, no versículo 6. É impossível, quando nós nos aproximamos de Deus sem fé, agradá-lo. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você sabe o que é galardoador? É presenteador. Deus, irmãos, Ele se torna presenteador daqueles que o buscam. Agora, a fé para que é? Para você se aproximar de Deus. Para você conhecer a Deus. Para você ter mais intimidade com Deus. Sabe por quê? As pessoas, elas pensam, e eu acredito,
a maioria das pessoas, elas vêm para a igreja, elas recebem o Senhor porque estão passando por algum problema no casamento, estão passando por alguma dificuldade financeira. E isso, irmãos, Deus, ele nos acude realmente. Ele vem nos abençoar realmente. Ele resolve os nossos problemas, porque quem somos nós sem Jesus, não é verdade? Mas a fé, irmãos, não é para nós adquirirmos as coisas. A Bíblia fala lá em Efésios, no capítulo 1, do versículo 3, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Irmãos, se você ter consciência da palavra, se a palavra de Deus habitar ricamente no seu coração, você vai entender que você já é abençoado. Deus já te abençoou com toda sorte de bênção. Pense em aquilo que você precisa. Ele já te abençoou com toda sorte de bênção. Tudo que você precisa está na palavra. Tudo que você precisa está em Jesus. Ele já te abençoou. Ele não vai te abençoar. Não espera que Deus, ele não pode fazer mais nada por você do que ele já está fazendo. Ele já te abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus já trouxe para você. Irmãos, em 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 3, diz que já nos foram doadas todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade. Tudo o que você precisa está em Cristo. Tudo que você deseja está em Cristo. Tudo que você precisa hoje, para hoje, Deus já te deu. Já foi entregue a você. Já foi dado a você. Agora, nós precisamos tomar posse. Nós precisamos, irmãos, crer na palavra. Fazer com que essa palavra se torne real para nós. Estar plenamente convicto como Abraão. Porque era impossível, irmãos. Era impossível aquele homem ser pai de muitas nações. Era impossível ele ser pai de um filho só. Mas Deus, irmãos, ele torna todas as coisas impossíveis possíveis. Porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Irmãos, a parte mais difícil vai ficar com Deus, a mais fácil fica conosco. Porque aquilo que nós precisamos, ele já nos deu, uma medida de fé. Tudo que você precisa é de fé. Você não precisa de mais nada. Se você tem fé, você tem tudo. Diga, eu tenho fé. Eu tenho tudo. Isso precisa se tornar real. Isso precisa se tornar verdade. Fale como quem já almoçou e já tomou café. A palavra de Deus, ela é real na minha vida. Eu tenho tudo. Você tem tudo. Aleluia. Por que nós precisamos ouvir e ouvir e ouvir? Para que a palavra de Deus se torne verdade absoluta. Porque existe, irmãos, a realidade, e essa é uma realidade triste, de você receber a palavra só na sua mente. Você sabia disso? E quando você sair daquela porta para fora, você dizer, será que isso é verdade mesmo? Você precisa deixar com que essa palavra entre no seu coração. Ela não pode ficar na sua mente. A fé, ela não é mental. A fé, irmãos, ela vem do coração. Ela precisa estar no seu coração. Ela precisa ser gerada no seu coração. Para que verdadeiramente aquilo que Deus quer para a sua vida se torne real. Você pegue. Você receba. Porque a fé não é para amanhã, não. A fé é para hoje. Esperança é amanhã. A fé é para hoje, é para agora. Agora, você está crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você tem pedido ou pensado, segundo o poder que opera em sua vida? Então é para hoje. A fé é para hoje. A fé, irmãos, não deseja, ela não almeja, ela tem. Aleluia. A fé, irmãos, ela não é Deus vai dar, quem sabe um dia. Não, irmãos, a fé é para agora. É agora. Você crê agora? Que é para agora? A Bíblia diz, irmãos, lá em Marcos, no capítulo 11, que nós, quando nós oramos e nós cremos, crede que recebeste. Passado. Você já recebeu.
Já está com você. É seu. Ninguém toma. Ninguém vai roubar. Porque uma vez, irmãos, que a fé é dada, uma vez que o dom, porque a fé é um dom para as nossas vidas, e o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis. Nós é que decidimos o que nós vamos fazer. Nós vamos deixar a nossa fé minguada ou nós vamos deixar com que a nossa fé cresça? Porque a nossa fé, ela só vai crescer por meio de ouvirmos a palavra. E sabe, irmãos, algo bem interessante que Deus fala lá em Romanos, no capítulo 12, lá pelo versículo 12, ele diz assim: quem crê jamais será confundido. Você sabe o que pode trazer confusão para a sua vida? Se você crê, você não vai ser confundido. Você não será confundido. Vamos abrir lá. Já que nós estamos em uma escola, a gente tem que abrir, né? Para poder ficar bem amarradinho. Romanos no capítulo 10. No versículo 10, vamos ler a partir do versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele... existe alguém aqui? Todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluia! Irmãos, o nosso Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus é um Deus de paz. E tudo aquilo que Ele deu para mim e para você é para que eu e você tenhamos paz. Aquele que crê não será confundido. Pode vir, o diabo pode falar. As circunstâncias podem falar para você. A sua conta pode dizer para você que você não tem. Se você crê, você não vai ser confundido. Nunca, jamais, porque você está no firme fundamento. Se você acreditar, irmãos, na palavra de Deus, nunca você vai entrar em confusão, porque o seu Deus não é um Deus de confusão. E quando a palavra de Deus está dentro de você, Deus está na realidade dentro de você. Deus se torna real para você, porque na verdade Ele já está dentro de você. Agora Deus se torna real para você, sabe? Sabe aquela percepção de que você não está só? Sabe aquela percepção de que eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei? Sabe, irmãos, aquela percepção de que não temas, eu sou contigo? Sabe, irmãos, aquela percepção de que Deus está com você em todo tempo, a toda hora? E que Ele é o teu protetor, e que Ele é o teu ajudador, e que Ele está com você em todo tempo, e que você nunca vai estar só? Essa é a convicção, irmãos, que nós devemos ter. Essa é a convicção que a palavra de Deus precisa estar no seu coração e que você precisa ter em todo tempo. Você nunca vai ser confundido. Se você crê no Senhor, você não vai ser confundido. A confusão pode chegar, mas ela pode olhar para você e dizer: não encontro mais lugar, porque ela está tão cheia, ela está tão convicta da palavra de Deus, que eu não posso entrar na vida dele, ou na vida dela. Agora abre comigo lá em Gálatas. Se você crê, você não vai ser confundido. A vontade de Deus é que você creia na sua palavra. É a única ferramenta que pode te tirar de confusões. Amém? Deus é Deus de paz. Gálatas no capítulo 3, vamos ler aqui a partir do versículo 7. Diz assim: sabei, pois,
que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Você é da fé? Então você já é abençoado com o crente Abraão. E ele diz aqui, a partir do versículo 11, vamos lá. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que, irmãos? Para quê? Qual o propósito? Que Jesus ele se fez maldição? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quem é gentios? Nós éramos gentios. Irmãos, havia três grupos de pessoas. O povo de Israel, os gentios, que era a gentalha, não é? E a igreja. Gentio não tinha direito a nada. Mas, irmãos, Jesus, ele veio, ele nos resgatou da maldição da lei. E hoje, irmãos, nós temos direito a todas as coisas. Por causa de Jesus, porque ele se fez maldito em nosso lugar. Agora, por que esse propósito? Para que esse propósito? Para que a bênção de Abraão chegasse até nós. E hoje, irmãos, nós não somos mais gentios, nós somos igreja do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E sabe, irmãos, não é o inferno avançando, somos nós avançando. Pela fé você avança, pela fé você anda na vontade do Senhor, pela fé você prospera. Irmãos, prosperidade, quando eu falo de prosperidade, eu não falo de dinheiro não, prosperidade é da alma. E a única forma de você prosperar na alma é que a palavra de Deus habite ricamente na sua vida. Irmãos, Deus ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar. E ele diz, para que a bênção de Abraão, ela já chegou. A bênção de Abraão, tudo aquilo que Abraão tinha, tudo aquilo que Deus deu por direito a Abraão, já chegou até a minha e a sua vida. A Bíblia diz, irmãos, que Abraão, ele era riquíssimo. Tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele, já aconteceu. Todas as promessas se cumpriram na vida de Abraão. Tudo aquilo, irmãos, que Deus tinha para a vida de Abraão, se cumpriu na vida dele. Agora, se aconteceu na vida de Abraão, se as promessas de Deus se cumpriram na vida de Abraão, você imagine na sua. Porque está dizendo aqui, já chegou. Diga, já chegou. A bênção de Abraão na minha vida. Por causa de Jesus Cristo. Porque ele se fez maldito em meu lugar. Sabe, irmãos, você não precisou fazer nada. Você só precisa crer. Você só precisou crer. Da mesma forma que você abriu a sua boca e você recebeu Jesus. Você creu no seu coração e você abriu a sua boca e dizer, eu aceito a Jesus. Eu creio que ele morreu em meu lugar. Eu creio que ele morreu pelos meus pecados. E eu recebo como meu único e suficiente Salvador. Pronto. Resolveu o seu problema. A bênção de Abraão chegou até você. Aleluia. Aleluia. Você se alegra com isso? Oh, glória a Deus. Aleluia. Abre comigo lá em Mateus 7. Mateus no capítulo 7. Mateus 7, no versículo 24. Diz assim:
todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso é Jesus falando, amém? Ele diz que todo aquele que ouve, mas não somente ouve, mas pratica essas minhas palavras, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha só, irmãos, que não é Jesus que vai edificar, porque a casa aqui representa a nossa própria vida, amém? Ele diz que edificou. Nós é que precisamos edificar a nossa vida no firme fundamento, amém? Não é Deus que vai edificar, somos nós. Ele diz que edificou a sua casa sobre a rocha, e caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Veja bem, irmãos, esse texto está falando que havia um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E Jesus, ele compara esse homem como aquele que ouve, e não somente ouve, mas aquele que pratica. Porque, irmãos, o que vai fazer a diferença na minha e na sua vida não é você simplesmente estar aqui e ouvir, é praticar. Amém? E ele diz aqui, caiu a chuva, transbordaram os rios sobre aquela casa. Sobre as duas casas. Aquela pessoa, aquele homem imprudente, insensato, ele colocou a sua casa sobre a areia. E as mesmas coisas que vieram sobre a casa que estava sobre a rocha, vieram sobre a casa que estava na areia. Mas, irmãos, o que vai fazer a diferença é o fundamento. O que fez a diferença na vida deste homem, não é? Porque ele está comparando eu e você. Porque não depende do próprio Deus, não depende de Jesus, depende de nós. Onde nós vamos colocar a nossa vida? Onde nós vamos alicerçar a nossa vida? Porque Deus está dizendo aqui, o próprio Jesus está falando aqui. Quando nós edificamos a nossa vida sobre a rocha, as circunstâncias, elas podem vir, mas elas não vão nos derrubar. Nós vamos ficar firmes na palavra. E sabe, irmãos, eu estava lendo o livro de uma irmã, Nancy Dufresne. Ela é americana e o esposo dela, ele era pastor, já faleceu. E ela falando que estava passando por algumas dificuldades, por alguns problemas. E Deus falou para ela, fé não é um sentimento. Sabe de uma coisa, irmãos, pode ser que você esteja com a sua vida firmada na rocha. Pode ser que você esteja com a sua vida firmada na palavra, que você esteja andando em sinceridade, em lealdade, ouvindo a palavra e praticando. Mas sabe, irmãos, que o sentimento não quer dizer nada. Porque ela perguntou para o próprio Jesus, ela disse, Jesus, eu senti os ventos, eu senti os rios transbordando sobre a minha vida, eu senti todas essas coisas. E sabe o que Jesus falou para ela? Perguntou a ela, você está de pé? Porque sabe, irmãos, às vezes a gente pode sentir essas coisas, mas não é porque a gente está sentindo alguma coisa que Deus não esteja fazendo algo. Deus, ele pergunta a você se você está de pé. Porque se você estiver de pé, você alicerçou a sua vida sobre a rocha. Você está praticando a palavra, não importa o que você está sentindo. A fé não é um sentimento. Não é porque você está sentindo que não esteja acontecendo. A fé, irmãos, ela não tem nada a ver com os seus sentimentos. Os seus sentimentos, ele anda contrário completamente àquilo que Deus fala na sua palavra.
A fé não é um sentimento, a fé é do coração, a fé é do espírito. Mesmo que eu não esteja sentindo, mesmo que eu não esteja vendo, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero que aconteça, não significa que Deus não esteja operando. Porque Deus, ele opera, irmãos, não é diante dos nossos olhos, não. Naturais, não. Deus, o próprio Deus, a palavra de Deus, ela opera no oculto, no espírito. Irmãos, nós temos o mesmo espírito da fé. O mesmo espírito que estava em Sadraque, Mesaque e Abidnego. O mesmo espírito que estava em Abraão. O mesmo espírito que estava na vida de Paulo. O mesmo espírito que estava na vida de Davi, irmãos, opera na nossa vida. Nós temos o mesmo espírito da fé. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele não faz diferença entre uma e outra pessoa. Não, irmãos. Deus nos deu o mesmo espírito da fé. Agora nós precisamos ouvir e praticar. Como eu pratico? Ouvindo, praticando, falando. Porque pode ser que você leia a palavra, pode ser que você escute as ministrações, que você venha para os cultos, que você faça um rema e você não abra essa sua boquinha. Você precisa falar aquilo que você crê. Você precisa, irmãos, muitas vezes andar em ousadia diante dessa geração perversa e ruim. É o diabo dizendo, não vai acontecer, e você dizendo, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. É a circunstância se levantando contra a sua vida e dizer que aquela pessoa não vai ser transformada. O meu Deus diz que vai ser transformada, então eu acredito, eu creio, porque não é na minha própria força, não é na minha própria habilidade, é na habilidade de Deus. Porque Deus prometeu, então não me interessa como Ele vai fazer. Não interessa, irmãos, às vezes a gente quer colocar o Senhor dentro de uma caixa, achando que Deus vai fazer do nosso jeito, mas não é do nosso jeito, não. É do jeito de Deus, é da forma de Deus, é no tempo de Deus. Agora, você precisa, e eu preciso estar perseverante. Nós precisamos, irmãos, estar perseverante. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Irmão, se Deus está dizendo que para que a gente não abandone é porque é possível que alguém abandone. Não é verdade? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Ele diz, prazer naqueles que perseveram. E a alma dele não se compraz naquele que retrocede. Então não é tempo de retroceder. Não é tempo de você voltar atrás, não. Você já andou muito longe. Você está muito longe com Deus para você voltar atrás. Você já perseverou até agora. Para que você vai desistir agora? A fé não é para aqueles que retrocedem. A fé é para mim e para você. E Deus nos chamou para avançar. Deus nos chamou para andar para frente, não para trás. Em Hebreus, irmãos, no capítulo 11, tem uma versão bem poderosa que diz assim, a amplificada. Eu vou ler aqui, você não precisa abrir. Diz assim, ora, a fé é a certeza, a confirmação, o título de propriedade das coisas que
meu tempo, mas eu quero finalizar com isso, tá certo? A palavra de Deus, ela fala ao meu e ao seu respeito. Amém? Nós não podemos nos esquecer disso. Que a palavra de Deus, ela sinaliza algumas coisas. Nós precisamos observar, não simplesmente passar por cima, mas examinar. Porque o próprio Jesus falou, nós precisamos examinar. E o exame, irmãos, não é simplesmente você olhar por cima pela superfície e ir embora, não. Quando você vai para o médico e o médico olha ali na sua cara e passa lá o remédio, você fica insatisfeito, não é assim? É preciso um exame, demora para fazer acesso, demora para estar no fundamento, não é? E na hora que eu estava orando hoje à tarde, salvou o meu coração. Esse mesmo versículo que eu li com você, ele diz assim, 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé, os antigos, diga, os antigos obtiveram um bom testemunho. Irmãos, Abraão, ele é um antigo. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são antigos. Davi, ele foi muito antigo. Agora, por que está escrito aqui? Pela fé dos antigos, eles obtiveram um bom testemunho. Eles já passaram. Chegou a sua vez. Chegou a sua vez. Diga, chegou a minha vez. Chegou a sua vez. Esse é o seu tempo. Você foi chamado, irmãos, para fazer diferença na sua geração. Deus, irmãos, Ele colocou uma medida de fé na minha vida e na sua vida, e nós não podemos passar desapercebidos, não. Chegou a sua vez. Chegou